Olá, bom dia, graça e paz. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Chegamos a Levítico, capítulo 25. Vai falar sobre o ano de descanso, o ano do jubileu. Nós já comentamos aqui sobre o ano de descanso em Êxodo, capítulo 23. Mas vai falar também das leis a favor dos pobres e das leis a favor dos escravos. É algo que vem sendo é, colocado também nessas ordenanças e nesse livro dos levitas, né, que Deus tem um cuidado especial com aqueles que estão desfavorecidos. Amém? Essas festas de Israel, como eu já falei, elas tinham o objetivo, né, de se voltarem para tudo aquilo que era feito e também para a gratidão ao Senhor. Então nós vemos várias festas, né? A Páscoa, o mês de Abibe, a festa dos pães asmos também no mês de Abibe, a festa das primícias no mês de Abibe e também em Sivan, que é a festa das semanas ou das colheitas, ou as festas dos Pentecostes, que era 50 dias após a Páscoa, a festa das trombetas, né, no mês de Trihim, ou no sétimo mês, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos também. As três festas principais para as quais os israelitas adultos do sexo masculino tinham a obrigação de viajar ao templo em Jerusalém. Nós já falamos sobre isso em Êxodo, capítulo 23, você pode voltar aqui e ver os comentários de lá. Esse ano do jubileu é interessante, né? O ano quinquagésimo, ou seja, o ano de jubileu vos será. Aparentemente seguiu 7 ciclos de anos sabáticos, fazendo com que 2 anos sucessivos a cada 50 anos fossem especiais. A proclamação de Jesus, quando ele leu o profeta Isaías, diz que ele veio para pregoar o ano aceitável do Senhor. Então é muito importante nós entendermos que já na época de Jesus, essas festas, elas tinham sido, vamos dizer assim, corrompidas, porque o objetivo dessas festas era para celebrar a intervenção do Senhor, né, os mandamentos do Senhor na vida do seu povo. E é interessante que quando vai narrar lá nas Escrituras, no Evangelho de João, vai falar sobre a festa dos judeus. Então é algo bem interessante nós observarmos isso, né? E nós temos essa consciência, né? Que tudo que nós fazemos, Deus está envolvido. E nós precisamos atentar não para o que essas festas representam no dia de hoje, mas a sombra que elas eram na vida do povo de Deus. Amém? Para que nós possamos não celebrar essas festas, mas que nós possamos entender que Deus é participante de tudo aquilo que nós fazemos e nós precisamos celebrar ao Senhor. Nós precisamos agradecer ao Senhor e, na medida do possível, aplicar a sua palavra nas nossas vidas. Amém? Agora, algo interessante também aqui é que Deus vai mandar que os israelitas eles tenham cuidado com os pobres. Você pode ver lá no versículo 25 de Levítico 25, diz assim: se o teu irmão empobrecer e vender alguma parte de suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém vier a tornar-se próspero e achar o bastante com que remir, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu e tornará a sua possessão. É interessante que nesse ano do jubileu aqui também, os pobres eles eram abençoados e os escravos eram libertos dentre o povo. Até mesmo se um estrangeiro ele tivesse comprado um israelita e aquele israelita pudesse livrar, porque nós temos que entender que essa escravidão aqui ela é diferente da escravidão que nós muitas vezes estudamos, amém? Essa escravidão aqui era devido à pobreza ou devido a alguém ser vendido, então tinha o objetivo do resgatador fazer o resgate. Vocês estão lembrados de José, que foi vendido como escravo para os midianitas e os midianitas pagaram a Potifar, né? E Potifar o poupou quando a sua esposa o denunciou
e apenas colocou no cárcere por causa do plano de Deus na vida de José. Então é interessante, né? Essa palavra liberdade, ou libertação, ou libertar, ou livrar, de Levítico 25, é o verso escrito no sino da liberdade. Amém? É uma palavra hebraica para andorinha, uma ave que voa depressa. Então é muito interessante. Nessa referência, os detalhes sobre o ano do jubileu são dados, indicados que derró é um termo técnico para libertação de escravos e propriedade a cada 50 anos. O Senhor Jesus, em seu primeiro sermão, citou Isaías 61, que declara que a unção do Messias e a comissão divina o habilitam a proclamar libertação aos cativos. Amém? Então, Jesus tinha essa missão de pagar a dívida nossa de escravidão, seja contra o pecado ou debaixo do poder do império das trevas. Amém? Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora nós estamos nesse reino, que é o reino de Deus. Amém? A lei a favor dos escravos, no versículo 39. Também se teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-se a ti, não o farás servir como escravo, como jornaleiro, como trabalhador, e peregrino estará contigo, até o ano do jubileu te servirá. Então sairá de tua casa, ele e seus filhos com ele, e tornará a sua família e a possessão de seus pais. Então era devolvida até mesmo a herança, que se possível ele tivesse perdido, era devolvido a ele. Então a terra pertence ao Senhor. Tudo que nós temos pertence ao Senhor. Nós mesmos pertencemos ao Senhor. E não podemos ferir a lei do amor nos oprimindo uns aos outros por causa de questões correlacionadas às posses, né? Questões correlacionadas ao dinheiro. Por quê? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então, o conselho de Paulo a Timóteo e o conselho de Deus a mim e a você que é cristão é para nós fugirmos dessas coisas e seguirmos a fé, a piedade, o amor, amém? Uma vida separada para Deus. E aqui vem falando exatamente a respeito disso, amém? Então, se existem demandas com relação a pessoas, com relação a teu irmão ou a teu parente, é importante que você esteja preparado para perdoar e para perder, se possível for, para não ferir a lei do amor. Agora tenha certeza de uma coisa, quando você faz isso, Deus, ele vê a sua pronta obediência e ele abençoa as obras das suas mãos. Amém? Então é muito importante nós entendermos isso e você pode ler aqui, pode dar uma estudada de uma forma mais profunda a respeito disso. Amém? Porque é importante nós termos desapego das coisas. Eu sempre digo lá na igreja, vamos amar as pessoas e usar as coisas. Quando nós invertemos isso, entramos em problemas. Amém? Quando nós amamos as coisas e usamos as pessoas, a nossa vida começa a andar para trás. Então, faltam apenas 2 capítulos para nós concluirmos o livro de Levítico e logo na sequência nós estaremos comentando o livro de Números, o 4º livro da Bíblia, o 4º livro de Moisés. Amém? Então, hoje à noite eu quero convidar você a estar conosco na Igreja Casa do Oleiro. Teremos o nosso culto da família, creio que será uma grande bênção. Então, Viviane vai estar trazendo uma palavra abençoada para cada um de nós. E eu queria que você viesse congregar conosco. Você está em Campina Grande, você não viajou, não está de férias. Se programe, tem todo o dia para você se programar e vir estar conosco. Outra coisa, convide uma família amiga, convide um casal amigo, convide pais que estão passando por problemas com seus filhos, também para estar conosco. Eu creio que haverá uma unção naquele lugar que será derramada sobre as nossas vidas. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.